Olá, amigos da Rede Católica da Igreja, estamos juntos na evangelização, hoje gravando aqui diretamente do Centro Histórico de Curitiba, agradecendo a Deus por todas as dádivas, bênçãos que Ele realiza sobre todos nós e pedindo ao Senhor Jesus que nos conduza para que esta obra sempre mais possa responder à vontade de Deus, não a minha, não a sua vontade. Que ela seja sempre uma obra de evangelização. Para isso acontecer, é preciso que você ajude a consolidar esta obra, fazer com que ela se torne verdadeiramente a rede católica da Igreja. O que consiste isso? Uma rede que traz para si todas as demais, todos aqueles que querem evangelizar em todo o país, em todas as cidades desse Brasil. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. E você faz parte deste grande sonho. Ligue 041 3221 6060, você que ainda não é um associado. Você que já é um associado, não se esqueça, estamos agora na terceira etapa da campanha das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo 2016. Nessa terceira etapa, é preciso clamar ao coração de Jesus, o coração misericordioso, que no vosso sagrado coração Ele nos conduz a fazer sempre a sua vontade. E no seu coração, fazendo a sua vontade, que a gente possa sim então consolidar esta obra. Sagrado Coração de Jesus, consolide a Rede Católica da Igreja numa obra de evangelização para todo o Brasil e para o mundo. Então você que já é um associado, faça a sua doação extra para esta campanha. Não esqueça que nós não alcançamos o objetivo no mês que passou. E é preciso que neste mês a gente alcance este objetivo. Para chegar a tal, preciso que você faça a sua parte. Ainda é pouco, precisamos de mais. Depende de você. Faça a sua doação extra. Lembrando que nesta etapa nós estamos clamando a vitória sobre todos os traumas. Algum trauma em tua vida, alguma questão que você tem que vencer, superar, vamos orar sobre a virtude da fé, pedindo a chaga do pé direito. Clamemos ao Senhor. Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 14 ao 17, que nos diz: os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus responde: podem os amigos do esposo estar tristes quando o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte desta veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tão pouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos e assim, tanto um como o outro se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, atento a essa palavra, primeira disposição, a questão do jejum. Os discípulos de João Batista, os fariseus e todos aqueles que seguem o judaísmo, jejuam. O que quer dizer aqui bem claro, já num trocadilho, olha a expressão, os discípulos de João e os fariseus. Nós estamos falando de dois segmentos. João Batista é aquela voz que clama no deserto, clama para os pagãos, para os pobres, para os miseráveis, para aqueles que não professam fé, religião, segmento algum. Clama para o povo apartado, o povo que não tem, muitos deles, a um Deus, a um Senhor. E a este Deus que por primeiro, então, vem João Batista dizer: arrependei-vos, crede no Evangelho, na boa nova. Evangelho, boa nova, boa notícia. Acreditem que esta boa notícia ela está no meio de nós. É o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E Ele há de se manifestar para nós. E os discípulos de João percebem então que aquele que João assinalou, sendo ele o Messias, sendo ele o ungido do Pai, sendo aquele que veio da parte do Pai, os seus discípulos não fazem jejum, como costume, ao dia de sábado. Isso causa estranheza? Ou se causa?
porque há hábitos e costumes para aquela época. Mesmo João sendo de uma linhagem e segmento diferente, mantém o jejum. Os judeus mantêm o jejum. Por que os cristãos, então, estão indiferentes a isso? Ou os seguidores de Jesus Cristo, porque ainda não são chamados como cristãos? Vamos ficar atentos a esse aspecto? O padre vai dar agora um breve intervalo, não sai daí não. Aproveita, liga agora para o 041 3221 6060, torne-se seu associado, deixe seu pedido de oração, seu testemunho de fé. E eu volto daqui a pouquinho. Sai daí não. Voltamos com o programa Com a Palavra aqui na Rede Católica da Igreja. Juntos evangelizamos muito mais. Deus te abençoe você que já fez a sua contribuição deste mês. Deus abençoe você que é multiplicador desta obra, é propagador da evangelização. Deus abençoe você que todos os meses tem sido fiel à evangelização e tem permitido que a gente consiga continuar evangelizando. Mas para consolidar, nós precisamos de você. Comunique a outros, fale sobre a nossa programação, fale sobre todos os programas que existem na Rede Católica da Igreja. Propague esta rede a outros, para que, acessando em qualquer lugar deste país, faça com que a evangelização chegue. Você pode fazer isso através do canal aberto em algumas cidades e em outras cidades nós estamos através da parabólica. Certeza é, pela parabólica nós estamos em todos os lugares, lembrando que é a parabólica digital. Você ainda não tem? Adquira o conversor digital na sua casa e acesse este canal de evangelização. E juntos assim, faremos deste mundo um mundo melhor. O evangelho que nós estamos meditando hoje é o evangelho de Mateus capítulo 9, versículo do 14 ao 17. Você ouviu eu atenuando sobre os discípulos de João Batista, que falam sobre o jejum, e os fariseus, que também seguem o costume do jejum. Poderia vir aqui agora então o questionamento: e o cristão não precisa jejuar? O seguidor de Jesus não precisa jejuar? Lembra bem claro, não é para todos os dias ou todos os momentos o jejum. O que quer dizer isso? Há de se reservar um instante, do nascer ao pôr do sol, para o jejum. O que eu quero dizer então? O jejum ainda é prática cristã também. Lembrem, o início da quaresma, nós começamos exercitando e chamando a atenção ao jejum, à esmola e à oração. Mas, presta atenção, para jejuar é preciso então estabelecer claro o tempo, é preciso estabelecer claro que eu não posso querer demonstrar ao outro que eu estou fazendo, e mais, o jejum é abstenção total, podendo ter pão e água, sem exagero, sem exagero. A bolacha de água e sal pode se contemplar pela manhã, pelo meio-dia e ao final da tarde. Agora, todo jejum deve frutificar, primeiro, em ações. Não adianta jejuar e não ter uma ação digna de cristão, uma ação humana, espiritualizada, olhando para o outro, preocupado com as condições do próximo. O que adianta jejuar e ser uma pessoa ranhenta, ranzinza, amarga, maldosa, uma pessoa asquerosa, né? Repleta de maldades com o outro. Isso dentro e fora da igreja. Como a gente observa, muitos que oram são fidedignos ali na oração, mas e aí? Um segmento de oração tem? Não, não tem. A vivência daquele que ora? Não tem. Então a sua oração é vazia. Como o seu jejum pode tornar-se vazio. A escolha é sua, a decisão é sua. Fazendo a sua opção agora pelo jejum, entenda, abstenção de tudo. Mas padre, eu tomo remédio controlado, padre.
Eu vou fazer uma pontuação com você aqui, é o seguinte. Claro, cada caso é um caso. Porém, se o médico colocar que você, para fazer um determinado exame, você tem que ficar 24 horas em jejum, o que você faz? Fique em jejum. Nós estamos dizendo do nascer ao pôr do sol. Ok? Então, atenção. Não para de dar desculpa para as coisas de Deus. Para de dar desculpa para poder fazer aquilo que é vontade de Deus. A gente arruma sempre um jeitinho para tudo, mas se o médico determinar, você vai cumprir. Porque o exame, se não cumprir tal requisito, ele não sai nas condições perfeitas. E você tem que repeti-lo. E quem quer repetir certos exames chatos? Ninguém. Agora pensa então o seguinte, se você não cumpre a vontade de Deus, os planos de Deus, como deve ser, não dá para repetir essa vida. Não dá para repetir esse plano. Não vai dar para tentar fazer tudo de novo. É só essa oportunidade que você tem. Então, se vai fazer, faça-o direito. E mais, deve fazer. Não é só quero, deve fazer. Isso tem que estar no cotidiano e prática nossa. Então, coloque pelo menos um dia do seu mês para jejuar, não só pelo tempo da quaresma, mas também em qualquer tempo. Pelo menos um dia do seu mês, como oferecimento das tuas limitações, das tuas fraquezas, pedindo a Deus que te auxilie para ser cada vez melhor. Seguindo aqui, quando o Senhor nos mostra, através dessa palavra, que Ele estando presente, não se deve jejuar. E eu quero chamar a atenção a isso, porque muitos acabam colocando o jejum aos domingos. O jejum, normalmente, não se faz ao domingo, a não ser o jejum eucarístico. Esse sim, você deve conservá-lo aí todo domingo, 1 hora antes da Santa Missa, e se possível ficar um momento após a Santa Missa também, sem ingerir nenhum tipo de alimento, ok? Para que você possa perceber claramente aquilo que você vai receber, recebendo Cristo, você possa viver esse tempo de agraciamento. Último ponto, roupa velha em roupa nova, vinho novo em odres velhos. Uma coisa não é compatível com a outra, mas uma não vive sem a outra. Dê valor ao que é antigo para que você consiga entender o que é novo, mas coloque cada coisa contextualizada ao seu tempo. Assim é o Antigo Testamento, assim é o Novo Testamento para todos nós. Esse é o trocadilho que a palavra nos traz nesse dia. Que Deus te abençoe imensamente, te cubra de graça necessária para fazer sempre a vontade de Deus. Ele te abençoe pelo Pai, Filho, Espírito Santo. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo encontro.